nossas aqui da igreja, quer seja culto, quer sejam reuniões administrativas. Quando eu disse isso, há algum pedido especial pelo qual podemos orar? Um ancião rapidamente levantou a mão e ele apresentou ali um grave problema familiar que ele estava vivendo. Um grave problema familiar. Só ele falou mais de 5 minutos. Na sequência, um outro levantou a mão. Pastor, eu também tenho um pedido. Outro problema familiar. De repente, um outro. E eu confesso a vocês que os 10 primeiros minutos eu estava angustiado, porque eu queria apresentar a pauta da reunião para eles. E eu ficava pensando, poxa vida, nós precisamos terminar logo esse momento aqui para que a gente possa orar. Porque eu preciso entrar na reunião com eles. Eu tenho uma pauta aqui que eu preciso tratar com eles. Se a gente levar muito tempo aqui no momento de oração, eu não vou conseguir tratar dessa pauta com ele. Olha a minha cabeça, né? E aí, de repente, um terceiro levantou a mão. E aí, quando o terceiro levantou a mão, outro problema grave de família. Nesse momento, Deus, ele falou assim para mim, Gilberto, esquece a reunião, ouça os teus anciãos. E eu confesso que ali eu me entreguei. Senhor, eu tinha uma agenda para hoje, mas a agenda não é minha, a agenda é tua, então conduz essa reunião aqui. Queridos, eram para ser 5 minutos de pedidos de oração. 55 minutos durou esse momento. 55 minutos. Dos 17 anciãos, 15 fizeram pedidos de oração relacionados à sua família. E não eram pedidos assim, olha, gente, meu filho vai fazer uma prova ali para o vestibular, ora por ele. Não era isso. Gente, olha, meu filho, ele vai fazer uma entrevista de emprego ali, também não era isso. Sabe quais eram os pedidos? Os pedidos eram mais ou menos assim, gente, orem por mim, porque a minha esposa disse que ela vai me deixar se eu não sair do ancionato. Porque a minha esposa disse para mim que eu estou dedicando mais tempo à igreja do que a ela. E ela disse para mim que se eu não abandonar o ancionato, eu fico com o ancionato, mas eu fico sem a esposa. Um outro disse assim, gente, orem pelo meu filho. Meu filho disse ontem que está saindo da igreja e ele disse que ele vai se jogar de cabeça no mundão. Um outro disse assim, gente, ora pelo meu filho. Meu filho falou para mim semana passada que ele não gosta de mulher, ele gosta de homem. Aí um outro veio. Gente, só pedido de oração daqueles de deixar a gente assim, ó, de cabelo em pé. De cabelo em pé. Quando o último fez o seu pedido de oração, 55 minutos depois de termos começado a reunião, eu me coloquei de joelho com aqueles homens. E detalhes, muitos deles faziam o seu pedido de oração em lágrimas. Em lágrimas. Outros choravam ao ouvir o seu colega fazendo o seu pedido de oração. Às vezes alguém estava falando, eu olhava para o lado, tinha 2, 3 chorando. Numa reunião de homens, numa reunião de anciãos, isso não era comum. Isso não é comum. E os homens abriram o seu coração, colocaram para fora tudo que estava aqui dentro. E aí, meus queridos, eu dobrei o meu joelho com aqueles homens e orei. Falei, Senhor, a sensação que eu tinha, eu, pastor, é que eu estava perdido. Não perdido espiritualmente falando, eu estava perdido no sentido de me sentir impotente para conseguir ajudar os meus líderes. Mas oramos, colocamos tudo nas mãos de Deus. Quando nos levantamos, Deus colocou no meu coração o seguinte, Gilberto, encerra aqui, não tem agenda hoje, não tem pauta, serve o lanche para eles e despeça-os. Manda, deixe-os comer e depois fale para que eles possam ir embora. Quando nós nos levantamos, um ancião disse assim, e aí, pastor, sobre o que nós viemos conversar aqui hoje? Eu disse, amados, nós viemos aqui hoje para orar. E aí, de repente, ele virou para mim e disse assim, pastor, essa foi a melhor reunião de anciãos que eu já participei da minha vida. Pastor, que reunião gostosa. A gente não tratou de um único assunto relacionado à igreja. Servimos o lanche, o povo comeu, os homens secaram as suas lágrimas e cada um foi embora para sua casa. Naquele dia, eu e minha esposa sentamos no sofá, olhamos um para o outro e pensamos assim, a gente não tem como ajudá-los. A gente não tem como ajudá-los. A minha esposa, pedagoga, professora das nossas escolas adventistas lá no Rio Grande do Sul,
eu, pastor, eu falei, gente, eu sou pastor, mas 90% do que esses homens apresentaram aqui são assuntos que fogem da minha alçada. Assuntos voltados a áreas emocionais, áreas de família, assuntos dos quais eu não domino. Poxa vida, eu tinha acabado de sair da faculdade, sabe? Entendi um pouco do grego, entendi um pouco do hebraico, mas eu não conseguia entender de como lidar com aquela situação. E aquela reunião, ela não mudou a vida dos meus anciãos, aquela reunião mudou a minha vida. Porque eu cheguei à seguinte conclusão, eu pensei assim, se os meus anciãos, se a minha tropa de elite está desse jeito, imagina como está o restante da igreja. Imagina como que está o restante da igreja. Se os anciãos, que subentende-se que anciãos e esposas, ninguém é perfeito, a começar por mim, pastor Ítalo e todos nós, nenhum de nós é perfeito. Mas quando a igreja, ela olha para nós e diz, você pode ser um ancião, e eu fui ancião 4 anos antes de ir para a faculdade, quando a igreja diz isso para a gente, se entende que essa pessoa, ela tem uma estrutura emocional, uma estrutura familiar. Não estamos falando aqui de riqueza, carros, posses, não. É uma estrutura que permita se cumprir o que está lá em Tiago, né? Olha, que o presbítero seja alguém com uma boa família, uma família ordenada, uma família organizada, que ele seja organizado, que a sua vida seja organizada e daí por diante. E aí, queridos, eu comecei a pensar assim, a minha oração a partir daquele dia foi, Senhor, me ajuda a ajudar os meus líderes. Eu me coloco nas tuas mãos para que o Senhor faça alguma coisa por essa gente. E aí todos os assuntos, naquele primeiro momento, se tornaram secundários. Batismo, veja, assuntos todos muito importantes. Mas a minha prioridade naquele momento foi, eu preciso ajudar esses homens. Eu preciso ajudar essas famílias. Os outros assuntos vão ter que esperar um pouquinho. E aí o Senhor foi colocando diante de mim psicólogos, terapeutas, advogados, e eu montei o que nós chamávamos de uma rede de apoio. Eu ia fazer uma visita pastoral, alguém me apresentava um assunto do qual eu não conseguia resolver, eu dizia, fica tranquilo, eu não posso resolver o teu problema, mas eu conheço alguém que pode. Aí encaminhava para o psicólogo. Aí vinha uma outra visita, não conseguia resolver o problema, fica tranquilo, mas eu vou te encaminhar para o advogado. E aí eu fui encaminhando, me tornei um facilitador. Eu era um pastor facilitador. Eu notava a necessidade, via a carência e encaminhava para quem podia resolver. Mas aí, com o tempo, eu e minha esposa passamos a olhar para esse tema, família, de uma forma muito carinhosa. E em pouco tempo, esse assunto se tornou o assunto número 1, o que nós mais gostamos, o que eu mais gosto de lidar hoje. Lá no Rio Grande do Sul, a associação, assim como aqui em São Paulo, ela é dividida por região. Região 1, região 2, 3, daí por diante. Só que lá, eles pegam um pastor e colocam um pastor para ser uma espécie de líder daquela região. Geralmente é o pastor mais velho, não em idade, mas em mais tempo ali naquela região, e daí por diante. E eu tive a alegria de ser um desses líderes. Passei por 3 regiões diferentes, e eu liderei 3 regiões diferentes de pastores lá no Rio Grande do Sul. Aí começou a acontecer comigo o seguinte, colegas de ministério passaram a me procurar. Gilberto, olha, eu estou passando por uma dificuldade. O que você me aconselha? O que você me fala? E eu comecei a perceber que as lutas que os meus anciãos enfrentavam, também a luta que os meus colegas de ministério enfrentam. Repito, não existem famílias perfeitas. Existem famílias que estão lutando para oferecer o melhor. Algumas acertam mais, outras acertam menos, mas são famílias que estão tentando fazer o seu melhor. E eu percebi, então, que dentro do ministério, pastores também estão enfrentando lutas. Colegas que me diziam, Gilberto, estou com dificuldade com a minha esposa ela está querendo ir embora. Outros diziam assim, Gilberto, estou com dificuldade com meus filhos. Eu sou pastor da igreja, mas o meu filho não quer mais ir aos cultos. O que eu faço? E aí a gente começou a olhar para esses temas e dizer, Senhor, por que esses temas estão vindo a mim? Por que o Senhor está trazendo essa demanda para mim? Porque alguns colegas que me procuravam eram até mais velhos do que eu em idade, mais velhos do que eu em ministério. Se alguém precisava ser aconselhado, esse alguém era eu. Mas ainda assim o Senhor ia permitindo que eles viessem um atrás do outro. E depois de 12 anos lá no Rio Grande do Sul, em uma quadrienal,
a igreja entendeu que eu deveria ir para a área ministerial e a área de família, para poder agora, a nível de associação, trabalhar com os irmãos. Quando eu passei a pastorear um distrito em Porto Alegre, eu fiquei sabendo que havia uma escola que oferecia o curso de terapia de casal. Eu e minha esposa rapidamente nos inscrevemos nesse curso e fizemos o curso. Eu sou mestre na área de terapia de família e de casal. Minha esposa, ela deixou a sala de aula, ela abriu o seu consultório e ela trabalha exclusivamente com terapia de casal e de família. E agora, vindo para São Paulo, surgiu a oportunidade para que nós pudéssemos fazer psicologia. E estamos eu e minha esposa, novamente juntos em sala de aula, fazendo o curso de psicologia para nos capacitar ainda mais para servir a igreja. Mas com essa pequena introdução, eu quero dizer para vocês o seguinte: queridos, não existem super-homens e super-mulheres. Todos nós, seres humanos, antes do título, vem o nome. Antes de ser pastor Gilberto, eu sou Gilberto. Antes de você ser o ancião Léo, você é o Léo. Antes de ser o ancião Raimundo, você é o Raimundo. Antes de ser o ancião Almir, você é o Almir. E daí por diante, cada um de nós, antes de ser pastor Ítalo, é Ítalo. Todos nós somos seres humanos antes de sermos líder em alguma área. E é óbvio que cada um de nós tem suas lutas, tem suas dificuldades, tem suas mazelas, e cada um de nós, às vezes, vai para a igreja sábado com uma tonelada sobre nossos ombros. Mas ninguém vê, ninguém sabe. E eu costumo dizer, né, que um bonito terno, uma bonita gravata e um belo vestido escondem muitos problemas. Às vezes as pessoas não sabem, mas nós estamos na igreja ali, às vezes conduzindo a igreja, liderando o culto, organizando sermão, cantando, pregando. Mas nós mesmos estamos destruídos por dentro, porque durante a semana aconteceu um episódio lá na nossa casa que nos destruiu por dentro. Só que agora nós estamos lá. E aí, não de maneira negativa, até de maneira positiva, a gente precisa respirar fundo e ir diante da igreja como se tivesse tudo bem. Mas às vezes não está tudo bem. Às vezes o ancião está lá na igreja trabalhando, mas a esposa ficou em casa chorando. Porque, de repente, aconteceu uma situação terrível aquela semana. E aí, como é que a gente lida com isso? Isso acontece no ancionato, mas também acontece no ministério pastoral. E aí, queridos, eu comecei a orar e falar, Senhor, o que está acontecendo conosco? Claro, em primeiro lugar, é o inimigo querendo nos destruir. Óbvio. É o pecado que é em nós tentando nos destruir. Óbvio. Mas também há outras situações das quais a gente precisa lidar e estar atentos a isso. Sabe aquele ancião que disse assim para mim, no pedido de oração, pastor, minha esposa disse que se eu não largar o ancianato, ela vai embora. Eu procurei esse ancião em particular depois. Eu falei, amigo, me conta melhor essa história aí, o que a sua esposa disse? E ele começou a me dizer assim, pastor, olha só como ela está maluca, pastor, a minha esposa enlouqueceu. Ela está dizendo que se eu não largar o ancianato, ela vai embora. Pastor, conversa com ela e convence ela do contrário. Eu falei, não, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Eu te amo. Você é um dos melhores anciãos que eu tenho. Mas, neste momento, eu vou te pedir um favor. Deixa o ancianato e vai cuidar da tua família. Ele tomou um susto. Como assim, pastor? E o meu trabalho na igreja é o meu chamado. Eu disse, querido, eu vou te dizer uma coisa agora que talvez vá doer muito. Vai doer muito. Mas depois você vai entender o que eu vou te dizer. Aqui, na igreja, no ancianato, a gente encontra outro para te substituir. Mas lá na tua casa você não tem substituto. Lá na tua casa é só você. A tua esposa não tem um substituto para você. Os teus filhos não têm um substituto para você. Era um ancião assim, muito querido, era uma pessoa de muita qualidade, mas era uma pessoa que não era equilibrada. Sábado ele chegava na igreja às 7h30, 8 horas da manhã, e se necessário fosse ir até às 10 horas da noite. E a família? A família que se virasse. Para a igreja, ele era maravilhoso, era um ancião maravilhoso, mas para dentro de casa ele estava sendo um péssimo marido, um péssimo pai. Sua esposa, aí eu fui visitá-los, claro que eu fui ouvir a esposa, e a esposa dizia para mim, soluçando, dizendo, pastor, você tem um ancião, mas eu não tenho marido.
Eu não tenho marido. Você tem um ancião, mas meus filhos não têm um pai. Meu filho está criando ódio da igreja, pastor, porque ele não tem um pai. Era um homem que, se precisasse chegar na igreja às 7 horas da manhã, ele chegava. Tivesse que sair 10 horas da noite, ele saía. Mas dentro de casa, sua família estava destruída. Destruída. E na maior das boas vontades, esse homem olhou para a esposa e para a queixa da sua esposa e pensou o seguinte: eu estou certo, quem está errado é a minha esposa. É a minha esposa que está errada. Conversei com ele, orei, orientei, visitei a família. Este homem voltou para o ancianato 3 anos depois. Eu já não era mais pastor naquele distrito. Mas a gente se encontrava nos eventos, né? E aí, quando nos encontramos no evento, ele disse: pastor, um dos melhores conselhos que você me deu foi aquele dia que você me pediu para deixar o ancianato. Pastor, eu confesso que eu fiquei com raiva de você, fiquei muito chateado. Eu me senti traído por você, pastor. Eu achava que naquele momento você ia ficar do meu lado. Mas, pastor, eu entendi. Eu entendi que você fez a coisa certa. Por 3 anos, eu fui pai, eu fui marido, eu fui esposo. Minha família foi restaurada. Minha esposa não quer mais ir embora. E agora eu voltei para o ancianato, só que eu voltei para o ancianato de maneira equilibrada. Eu não estou abraçando toda a igreja. Eu estou abraçando a minha responsabilidade. Não todo, apenas a minha responsabilidade. E, pastor, as coisas mudaram. A família está feliz, a esposa está feliz, os filhos estão felizes, e eu estou fazendo aquilo que eu amo, que é ser ancião, mas dentro de limites e dentro de algo que se pode considerar normal. Queridos, como é que está a tua vida? E eu fiz questão de pedir ao pastor Ítalo que as esposas estivessem aqui presentes, porque eu queria dizer isso aqui para vocês junto das suas esposas, para que vocês, depois dessa nossa conversa, pudessem sentar e conversar um pouquinho. E veja, eu não quero aqui que aconteça um problema aí no distrito, né? De repente começar agora um monte de ancião chegar no pastor Ítalo e dizer: pastor, estou entregando o ancianato. Não, espero que isso não aconteça. Oro para que isso não aconteça. Porque também oro para que essa não seja a realidade de nenhum de vocês. Essa realidade daquele meu ancião, que não seja a realidade de nenhum de vocês. Mas antes, amado, antes de você ser ancião, e veja, você tem uma responsabilidade diante de Deus de cumprir o seu papel da melhor forma possível. Mas antes de você ser ancião, você é marido. Você é pai. Você tem uma esposa do teu lado. E eu entendi, ao longo desses anos todos, de oração, busca, pesquisa, experiências como essa, cursos e tudo mais, eu entendi o seguinte: é algo simples, mas que a gente tem tanta dificuldade de colocar em prática. Existe uma hierarquia em nossa vida no que se diz respeito a envolvimento, relacionamento. Em primeiro lugar vem Deus. Em primeiro lugar vem Deus. E em segundo lugar vem a família. E depois, somente depois, vem a igreja. Consegue entender isso daí? Pode parecer uma heresia que eu estou dizendo, né? Não, mas não é heresia não, querido. Não é heresia, não. Deus, ele não vai perguntar para mim, pastor, no dia do juízo: Gilberto, quantas pessoas você batizou? Ele não vai perguntar isso para mim. Ele só vai perguntar para mim: Gilberto, cadê as suas filhas? Eu tenho 2 filhas, daqui a pouco eu vou apresentar ela para vocês. É só isso que ele vai perguntar para mim. Onde estão tuas filhas? Como ancião, ele não vai perguntar para você quantos sermões você já fez lá na igreja como ancião. Quantas plataformas você já organizou? Quantas reuniões de pequeno grupo e unidade de ação você já se envolveu? Ele não vai perguntar isso para você. Ele vai perguntar apenas: e aí, meu amigo, cadê teus filhos? Cadê tua esposa? Cadê tua família? É só isso que o Senhor vai perguntar para nós. Deus em primeiro lugar, você não pode deixar de lado a sua comunhão com Deus. Em segundo lugar, a tua família. E depois, a tua igreja. Tudo que você faz tem que fazer com qualidade, com responsabilidade, mas nessa ordem, nessa sequência, ok? Para que Deus se sinta honrado. A sua igreja, querido, é a primeira, ou melhor, a sua casa é a primeira igreja que o Senhor quer que você cuide. A minha casa, o meu lar, é a primeira igreja que o Senhor quer que eu cuide. Depois disso, Ele quer que eu cuide lá da igreja. Mas antes,
Ele quer que eu cuide da minha casa e da minha família. E por isso que é muito importante todos nós estarmos ligados a isso. Eu quero poder compartilhar com vocês aqui a minha tela, porque eu quero mostrar o material que eu preparei aqui para vocês. Só um pequeno instante, eu só preciso corrigir um detalhezinho aqui. Eu estou atento ao horário aqui, pastor Ítalo, para que eu não estoure o horário, tá? Mas qualquer coisa, você puxa minha orelha aí, tá, pastor? Fica tranquilo. É isso, pastor. Olha, o pessoal aqui é animado até às 11 horas. Vai tranquilo, viu? Maravilha. Da próxima vez, então, vamos estar juntos para ter um lanchezinho para a gente aí, né? Não, a gente vai fazer, inclusive, no mês de dezembro, se eu puder estar conosco, pastor. Opa! Eu tive um problema aqui no meu áudio, um momentinho. Eu não sei se no início foi feita uma oração. Só para... Pastor, desculpa, eu não orei porque eu achei que vocês tivessem orado no início. Eu também não tinha orado. Vamos fazer Então, uma... vamos orar agora, pastor. Então, ora Isso. para nós, meu pastor. Vamos lá, então. Querido Deus, obrigado porque o Senhor está aqui conosco, já com essa introdução. Sentimos como o Senhor tem usado o pastor Gilberto Messias nesse ministério com a família, cuidando também dos anciãos e pastores. Agora ele está aqui nos pastoreando, que o Senhor venha lhe ajudar, venha lhe inspirar, venha usá-lo, Senhor, como teu instrumento, mais uma vez, nessa palestra, Senhor, que ele está ministrando para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Ítalo. E alguém deve estar perguntando, mas pastor, se você era ministerial lá e líder de família, por que você veio para São Paulo, né? Porque você está aqui hoje, ali no Distrito do Parque Residencial Jundiaí. Ano passado, queridos, o início ali da pandemia do Covid foi devastador para minha família. Perdi um irmão, minha mãe, 82 anos, ficou 40 dias internada. Depois, quando minha mãe voltou para casa, ela ficou mais de 2 meses na cama. O irmão que faleceu era justamente o irmão que corria com a mãe para banco, para mercado, para todas essas coisas. E aí, diante dessa situação, eu conversei com a administração da igreja lá no Rio Grande do Sul e disse, gente, eu estou numa situação que eu não sei o que fazer. E a igreja disse, não, vamos orar e Deus vai dar um direcionamento. E o direcionamento foi, Gilberto, olha, a gente entende que a sua família é mais importante do que a igreja. Vai cuidar da sua família. Veja, essa é a visão da igreja também. Essa é a visão da igreja. E eles, então, fizeram todo os contatos possíveis e hoje eu tenho a alegria de estar aqui, minha família é toda de Osasco e eu tenho condição de poder atender. Hoje mesmo, rapidinho, fui lá em Osasco, vi minha mãe, atendi minha mãe, ajudei no que era necessário, voltei para cá e a gente tem estado aqui justamente para poder cuidar da família, que é a prioridade. Um colega disse assim para mim, poxa, Gilberto, mas você agora está no departamento, tudo isso vai deixar tudo isso para cuidar da família? Família é a prioridade. Família é a prioridade. As outras coisas, elas vão vindo de acordo com o que Deus determina, ok? Muito bem, meus amados. Aí está minha família. Sou eu, bendito fruto entre as mulheres, como você pode ver aí. Está aí a minha esposa, Luciane, em pé ali atrás de mim. E à minha direita está a Gabriela, minha primogênita, 22 anos. Também cursa a faculdade de psicologia. São 3 psicólogos aqui em casa se organizando aí. Ela está no 3º ano da faculdade, eu e minha esposa estamos no 1º, mas ela já está no 3º ano. E a de verde é a caçulinha Isabela, que nesse momento está cursando arquitetura. Então, está aí a minha família, razão pela qual a gente tem lido, orado, buscado, clamado a Deus para que Deus dê sabedoria. E muita coisa que eu aconselho os outros, primeiramente, eu coloquei em prática na minha vida, porque era algo que eu estava precisando, deu certo comigo e eu vou compartilhando com os outros, né? Mas, queridos, deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Você já ouviu falar desse termo, divórcio invisível? Algumas pessoas nunca nem ouviram falar desse termo, né? Mas o que isso aqui significa? Isso aqui significa o seguinte, meu querido. Muitas pessoas, às vezes, elas estão à beira de um divórcio e não percebem. Estão à beira de um divórcio e não sabem disso. E como é que eu identifico se eu estou à beira de um divórcio ou não? Eu e minha esposa elencamos aí 10 itens. Claro que pode ter mais, pode ter menos, mas a gente escolheu 10 itens, justamente porque a gente entende, ela no consultório dela, eu nas minhas visitas pastorais, entendemos que são os 10 assuntos que mais surgem diante de nós para que a gente possa gerenciar, né? E cada assunto que eu vou colocar aqui, eu gostaria que você, de maneira honesta e sincera, fizesse uma avaliação. Se está bom ou se está ruim. Você avalia consigo, não precisa falar nada para a gente, não precisa dizer nada aí no chat, mas apenas avalia.
Se está bom, quer dizer que a coisa está decolando, está indo bem, mas se está ruim, é necessário você acender a luz aí e ficar atento, ok? Muito bem, qual é o primeiro destes itens, né? É a espiritualidade. Como é que está a espiritualidade aí, querido ancião, dentro da tua casa, né? Entre você e sua esposa, entre você e sua família. Como é que está a espiritualidade? Se está bom, a coisa está indo bem. Mas se está ruim, você precisa estar atento, você precisa estar ligado a isso aí. Segunda característica, comunicação assertiva. Tem um ditado que diz assim, ó, quem não se comunica se estrumbica. Na verdade, isso daí é muito sério e muito verdadeiro. Porque realmente tem muito casal que está assim, ó, com muita dificuldade porque não está sabendo se comunicar. E a comunicação, ela precisa ser assertiva. Em um curso de comunicação que fiz certa vez, alguém disse o seguinte, comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. Você é responsável pela informação que você apresenta. Se a tua esposa não está entendendo o que você está dizendo, você tem que mudar a forma de falar, porque você é responsável por isso. Você não pode simplesmente falar, jogar a informação no ar e esperar que o outro entenda. Você tem que colocar a informação de forma que o outro possa entender. Então, você é responsável pela comunicação que sai da sua boca. Outra coisa interessante, comunicação. Apenas 7% do que comunicamos com palavras. Os outros 93% através da nossa atitude, da nossa postura e do nosso comportamento. Para que um casamento possa ser feliz, é necessário ter comunicação. Amor e atenção é outro ponto muito interessante. Quando namoramos, nós somos, sabe, capazes de fazer as maiores loucuras em prol do outro. Mas aí depois que casamos, nós não somos mais assim tão dispostos a fazer loucuras em prol do outro. E nós precisamos estar atentos a isso. Como é que está isso aí na sua vida? Amor e atenção. É poder oferecer amor e oferecer atenção. São duas coisas que se fundem uma na outra. Como é que está o seu relacionamento com respeito a isso? Empatia e compaixão é outro. Pode parecer igual ao anterior, mas não é. Empatia e compaixão é tentar colocar no lugar do outro. É tentar se colocar no lugar do outro. Muitas vezes acontece de nós estarmos aqui num aconselhamento, né, pastoral, e aí, de repente, a esposa diz assim, pastor, mas ele não me entende, ele não sabe o que eu passo diante dessa situação. Às vezes, os maridos dizem a mesma coisa, mas ela não consegue me entender, se ela estivesse no meu lugar, ela me entenderia. Queridos, nós precisamos fazer um esforço muito grande para se colocar no lugar do outro, para se colocar no lugar do outro. Poxa vida, eu fiz tal coisa, minha esposa não gostou. Isso aí é frescura. Para mim pode ser frescura, mas para ela, de repente, não é frescura. Então, de repente, eu preciso me colocar no lugar dela para tentar olhar para essa situação com os olhos dela, com a lente dela, para poder entender o que realmente ela percebe, o que ela sente, o que ela vê. E a mesma coisa, ao contrário, as esposas precisam se colocar no lugar dos maridos. Opa, peraí, ele está reclamando de tal coisa, mas deixa eu me colocar no lugar dele para entender o que está acontecendo. Para eu ver, e saber, e sentir. Sabe, queridos, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. E nós temos facilidade de fazer isso com o nosso colega de trabalho, com o vizinho, com o irmão da igreja. Nós temos dificuldade de fazer isso com o nosso cônjuge. Então, queridos, nós precisamos estar atentos a essa questão. Outro ponto imprescindível para a felicidade de um casal é o perdão. Eu disse há pouco que não há famílias perfeitas. Óbvio que não há. Muitas vezes nós erramos. Mas pedir perdão é tão importante. Esse final de semana eu participei de um casamento e o pastor que realizou o casamento, ele falou assim, olha, no casamento nós precisamos dizer algumas palavras. Muito obrigado, por favor, me perdoe. Se vocês querem ser felizes, utilizem essas palavras. Queridos, pode parecer que não, mas há muitos casais que estão em crise porque um dos dois não sabe pedir perdão. Pastor, mas ele tem que entender que não era a minha intenção. Ela tem que entender que não era a minha intenção. Ok, tudo bem que não era a sua intenção, mas você fez aquilo, você machucou ele, você machucou ela, então você tem que ir lá e pedir perdão. Tem que ir lá e abrir teu coração. Pastor, mas é muito mimimi. Pode ser mimimi para você, mas para ela, de repente, não é mimimi. Para ele, não é mimimi. Se ele está reclamando, se ela está reclamando, é porque está doendo. Vai lá, pede perdão e não faça mais. Muda seu comportamento. Respeito e aceitação. Outra coisa interessante. Sabe, queridos, eu vou completar daqui a
2 semanas, 24 anos de casado. Nem parece, né? Esse rostinho de bebê aqui não diz que eu já tenho 24 anos de casado, né? Mas estou completando 24 anos de casado daqui a dia 26, para ser exato. 2 semanas, aproximadamente. O Gilberto, de 26 anos atrás, de 24 anos atrás, não é o Gilberto de hoje. Hoje eu sou outro homem. Mudou muita coisa na minha vida, a começar pelo peso, né? Eu tinha 60 quilos naquela época. Hoje eu tenho um pouco mais. Alguém me perguntou, Gilberto, o que você fez com aquele outro Gilberto? Ela falou assim, eu engoli aquele outro. Por isso que eu estou assim mais cheinho, né? Estou assim mais fofinho. Estou mais gostosinho, vamos assim dizer, né? Mas olha só que coisa interessante, queridos. Eu não sou mais a mesma pessoa. A minha esposa também não é mais a mesma pessoa. Nós vamos mudando com o passar do tempo. É natural, é um processo natural. Só que há mulheres que estão presas ao seu marido, mas não na versão atual, na versão do namoro. Ah, porque você no namoro fazia, acontecia, e agora você é outra pessoa. Nós mudamos. Eu preciso me esforçar para ser o melhor possível em cada etapa da minha vida. Mas não se pode exigir que eu seja o mesmo que ela lá atrás, porque eu não sou mais aquela pessoa. Aquela pessoa não existe mais. O Gilberto daquela época não existe mais. As coisas vão mudando e eu preciso ir me ajustando a isso. Por exemplo, quando a idade vai chegando, não temos mais a mesma disposição, a mesma, sabe, vontade de fazer algumas coisas. E é necessário que haja respeito e aceitação. Outra coisa importante, você tem que estar consciente da qualidade do seu cônjuge, mas também tem que estar consciente dos defeitos dele. E você tem que aceitar, porque há coisas que não mudam, há coisas que não podem ser mudadas. Então, eu só posso aceitar, ok? Primeiro, nós não mudamos ninguém. Marido não muda a esposa e a esposa não muda marido. Nós só temos poder de mudar a gente. E olha que de vez em quando nem a gente consegue mudar, não é verdade? Eu só tenho o poder de mudar a mim mesmo. Mas uma coisa interessante, quando eu mudo, isso causa uma mudança na vida do meu cônjuge. Percebe? Então, você não pode mudar o seu marido, mas se você mudar a si mesma, a sua mudança pode mexer com ele e também causar essa mudança nele. Respeito e aceitação. Generosidade é outra coisa importante, outra coisa interessante. Já ouviu falar das 5 linguagens do amor? Acredito que sim, não é? Você precisa ler o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, e procurar entender o que faz ela feliz, o que faz ele feliz. E você precisa ser generoso naquilo que a torna feliz, naquilo que o torna feliz. E aí você vai e faça com generosidade aquilo que você entende que faz o outro feliz. Por exemplo, a cônjuge que gosta de presente, ótimo, dê presente para ele. Há outros que não gostam de presente, ele quer tempo, dê tempo a ele. Há outros que querem atos de serviço. Você vai lá e ajuda nisso, ajuda naquilo, ele se sente amado. Ofereça atos de serviço para ele, daí por diante. Não há os maridos não são todos iguais. Há um ditado que diz assim, marido é tudo igual, só muda o endereço. Não, isso não é verdade. Somos seres humanos diferentes. Logo, somos pessoas diferentes. Então, o teu cônjuge não é igual a nenhum outro. Saiba lê-lo. Se tem alguém que tem que ler o seu cônjuge, é você. Aí é que está o problema. Muitos de nós não estamos lendo mais o nosso marido ou a nossa esposa. A gente não está lendo o nosso cônjuge. Mas, de repente, tem alguém lá no serviço que está lendo ele, está lendo ela. De repente, tem alguém na igreja lendo ele, lendo ela. E a gente não se ligou ao fato de que eu tenho que ler a minha esposa. Se tem alguém que tem que ser especialista na minha esposa, se alguém sou eu. E daí por diante, generosidade. Leia e faça com generosidade, que você vai ter assim, ó, alguém do teu lado sempre. Compromisso e fidelidade. Queridos, isso daqui é muito importante. Há 24 anos atrás, eu subi diante de um altar e eu fiz um compromisso com a minha esposa. E fiz vários compromissos, dentre eles, ser fiel a ela. Eu preciso honrar o meu compromisso. Eu preciso manter o meu compromisso. E, queridos, como pastor e trabalhando na área da família, muitos casos vêm a mim e, poxa, com muita frequência eu vejo família se desmanchando por causa da infidelidade. Hoje mesmo eu entrei em contato com uma família que se desmanchou por causa da infidelidade. Como é doloroso isso. A esposa sofre, o marido sofre, e se tem filhos no meio, aí sim, queridos, que o sofrimento é gigantesco, porque as crianças sofrem
e sofrem muito. Compromisso. Peça a Deus forças para que você possa ser fiel a Ele e ao seu cônjuge todos os dias da sua vida. Finanças, outra coisa importantíssima, é isso daqui, né? Gente, recentemente eu li uma matéria que diz o seguinte: o problema do brasileiro não é o problema da maioria dos brasileiros não é a falta de dinheiro, mas é o não saber utilizar o dinheiro que ganha. Poxa vida, eu vi essa informação e fiquei impressionado com ela. Eu comecei a olhar um pouquinho ao meu redor e percebi justamente isso. Quanto você ganha? Você tem que saber quanto você ganha, mas você também tem que saber quanto você gasta. Você tem que ter sonho, tem que ter projeto, tem que ser disciplinado, tem que ser organizado. A renda da sua casa vem só por um dos dois ou vem pelos dois? Como é que funciona? Marido, esposa. Há um livro, está aqui atrás de mim esse livro, né? Casais inteligentes enriquecem juntos. Existem muitas formas de você gerenciar o seu recurso. Aqui em casa a gente chegou à seguinte conclusão: a melhor forma de gerenciar o nosso recurso é a seguinte: o que entra aqui em casa através de mim e o que entra aqui em casa através da minha esposa passa a ser uma coisa só. Aqui em casa não tem o meu dinheiro, o seu dinheiro, aqui em casa só tem o nosso dinheiro. Não importa quem ganhou. Não importa, está aqui em casa, caiu na nossa mão, é nosso. Como é que eu vou gastar de qualquer jeito? Não. Há um planejamento por detrás disso. Olha, nós precisamos comprar isso, precisamos comprar aquilo, isso daqui dá para evitar, isso aqui não dá para evitar, isso aqui a gente pode, isso aqui a gente não pode. Planejamento. E todos aqueles que têm planejamento, queridos, eles vão prosperando, prosperando e prosperando. Acreditem em vocês. Há muitos casamentos acabando, o problema não é a infidelidade. O problema não é o adultério. O problema são as condições financeiras. Uma vez uma esposa magoadíssima falou assim para mim: pastor, meu marido não tem ambição. Meu marido não tem aquela gana, aquela vontade de vencer na vida. Ah, pastor, eu estou cansada dessa vidinha. Eu estou cansada dessa vidinha. Pastor, na nossa casa está lá uma parede para ser rebocada há mais de 10 anos. Meu marido não reboca aquela parede. Pastor, olha no nosso carro. A gente podia estar num carro melhor, mas meu marido não tem interesse nisso. Viajar, pastor, eu sou louca para viajar, mas meu marido pensa que não, para que nós vamos sair para gastar? Vamos ficar aqui em casa. Aí ele satisfaz as vontades dele. Mas e as minhas vontades? Eu também trabalho. Eu também coloco dinheiro na mesa. Só que aí eu não posso, sabe, pastor, entrar em alguns assuntos com meu marido que ele acha que eu estou, sabe, é falta de fé, falta de espiritualidade. Queridos, isso aqui é um assunto muito importante. O dinheiro entrou em casa, é dos dois. Pelo menos é o que nós entendemos aqui em casa. Ah, mas a esposa não trabalha fora, mas ela trabalha dentro. E ela mantém muita coisa. Eu vou te falar, tem muitas mulheres que trabalham mais dentro de casa do que fora de casa. Ah, mas o dinheiro vem só pelo marido. Mas espera aí, não há cumplicidade entre vocês? Não há parceria entre vocês? Então não tem essa do meu dinheiro. Por mais que seja só um que ganha, o dinheiro é dos dois. O dinheiro é dos dois. E aqui em casa a gente tem o seguinte lema, né? Se os dois saem para buscar o recurso e trazer para dentro de casa, é responsabilidade dos dois cuidar da casa também. Lavar, passar, cozinhar, responsabilidade de ambos. Ok? Responsabilidade de ambos. Não tem essa de, o marido está ajudando a esposa. Não. Você não comeu? Você não sujou? Você não bagunçou? Não. Lavar, limpar e arrumar, você não está ajudando a sua esposa, você está ajudando a si mesmo. Que a casa também é sua, você também mora aí. Então, cumplicidade em todos os aspectos, para que ambos possam prosperar. Mais um ponto aqui, queridos. Intimidade emocional e sexual. Outra coisa assim, ó. E aqui tem muito casamento acabando por causa disso. Muito casal está junto, mas não tem mais intimidade sexual. Fazem sexo, mas não tem intimidade sexual. E muitos casais já não têm mais intimidade emocional. O que é ter intimidade emocional? É a esposa poder compartilhar com o marido seus sonhos, seus medos, seus traumas, e o marido fazer a mesma coisa. Muitos casais não têm mais esse tipo de comunicação. Só que a gente precisa colocar isso para fora. Com quem a gente está conversando? E é aqui que mora o perigo, porque às vezes eu não estou falando com a minha esposa, mas estou falando com a colega do trabalho. Muitas vezes eu não estou falando para o marido, mas estou falando para o colega do trabalho, para o irmão na igreja. E, queridos, isso aqui é preocupante demais. E vou dizer uma coisa, e vocês, queridos anciãos e esposas de anciãos,
Vocês têm um ministério junto aí, não é só um ou outro, os dois juntos. Vocês precisam nos ajudar com um aspecto. Primeiro, viver isso e ajudar a igreja a viver isso. Assuntos sexuais, assuntos emocionais, a gente não pode falar com qualquer pessoa sobre esse assunto. Não podemos conversar com qualquer pessoa sobre esse assunto. Eu tenho que conversar com o pastor da igreja, com um profissional da área, porque eu não posso compartilhar isso com qualquer pessoa. Uma vez um amigo meu me procurou com o cabelo em pé, éramos anciãos da mesma igreja, e ele me procurou, Gilberto, a irmã fulano de tal me procurou ali agora, e você não sabe, ela me falou que há mais de um ano não tem sexo com o marido. Peraí, ela não tem que falar isso para ele. Tem que procurar alguém especializado na área e conversar com alguém. Porque às vezes a gente fica compartilhando essas informações com o irmão, com a irmã da igreja, isso vai gerando o quê? Uma intimidade emocional com outro que não é o seu cônjuge. E aí, meu amigo, para dar um problema, isso daí é pouca coisa. Pouca coisa. Há casais que têm sexo em casa, mas não têm intimidade sexual. E o termômetro do que acontece lá no seu quarto, quando você entra com a sua esposa, quando você entra com o seu marido e fecha a porta, o que acontece lá dentro, entre quatro paredes, é mais ou menos o termômetro de como é que está a vida conjugal de vocês. Se a coisa lá na cama pega fogo, é porque o casamento de vocês está pegando fogo. Mas se a coisa lá está gelada, é porque o casamento está gelado. Então é importante fazer uma análise nisso aí. O que está acontecendo aí? Aí alguém certa vez me perguntou assim, pastor, tá, mas qual é a frequência para dizer se está bom ou se não está bom? Quantas relações sexuais por semana? Isso aqui é muito pessoal, é muito particular. Há casais que entendem que para ser feliz precisam de 4, 5 relações por semana. Há casais que entendem que uma só está bom. Mas se isso aqui está bom para ambos, se satisfaz o marido, satisfaz a esposa, tá ótimo. Se é 4, se é 3, se é 1, se é 7, é o que o casal entende ser o satisfatório para si. O casal entrou num acordo, chegou numa harmonia, ótimo, maravilha. Agora, o que não pode é um querer o que o outro não quer. Um quer muito, o outro quer pouco. Está aí a confusão, está aí a bagunça. Então, é preciso encontrar um equilíbrio também nesse aspecto. Nem pouco para satisfazer um, nem demais para satisfazer o outro, encontre um equilíbrio, para que possa satisfazer a ambos. A ambos, ok? Muito bem, queridos, são aí os itens que eu apresentei a vocês. Espiritualidade, comunicação assertiva, amor e atenção, empatia e compaixão, perdão, respeito e aceitação, generosidade, compromisso e fidelidade, finanças e intimidade sexual. Você tem que fazer uma leitura rápida disso daí e entender o seguinte, são 10 itens. Quantos desses 10 estão bons no nosso relacionamento? Os 10? Ótimo, maravilha. Não, não são os 10 não, mas tem 9 aí que está muito bom. Perfeito, muito bem. Ó, não são os 9 não, mas são 8. Ó, tá bom. Ó, não são 9, são 7. Tá tranquilo, mas precisa melhorar. Não, ó, não são 7, são 6. Opa, peraí. O negócio está ficando complicado. Ó, não são 6, são 5. Acendeu a luz amarela, meu amigo. Acendeu a luz amarela. Ó, não são 5, não. Desses 10 itens aí, tem 4 que estão bons e 6 que estão ruins. Opa, peraí, tem coisa errada. Já acendeu a luz vermelha. E uma vez fazendo uma palestra aqui na igreja, teve uma mulher que falou, pastor, só 2 desses itens aí estão bons lá em casa. Esse casal não sabe, mas eles estão a um passo do divórcio. A um passo do divórcio e eles não estão percebendo. Então, meu querido, minha querida, faça uma leitura rápida disso aqui e veja depois entre você e sua esposa, hein? O que está bom e o que não está bom. E depois que você chegar nessa conclusão, tracem planos para melhorar o que não está bom. Para que vocês saiam do vermelho, vão para o amarelo e cheguem no verde. Para que o casamento de vocês seja um casamento eterno e feliz. Há muitos casais de pastores, há muitos casais de anciãos que se mantêm juntos para manter a aparência. A igreja não pode ver a gente mal, a gente tem que estar bem para a igreja. Afinal de contas, olha, nós somos anciãos, somos pastores aqui nessa igreja. Mas aí volta para dentro de casa e a mulher passa a noite toda chorando, molhando o travesseiro. O marido vai para a TV porque não tem prazer de estar com a esposa na cama ali. Não, isso não pode acontecer com a gente, meus amados. Isso não pode acontecer com a gente. Eu quero agora ir para o último assunto,
E esse eu vou procurar ser um pouquinho mais rápido. E os filhos? Como é que estão os filhos? Estão lembrados daqueles assuntos que eu falei ali, dos pedidos de oração, lá naquela história? Muitos dos pedidos de oração estavam relacionados aos filhos. Alguns saindo da igreja, outros indo para as drogas, outros abraçando um estilo de vida homossexual. E aí, como lidar com essa situação? Como lidar com tudo isso? Eu apresentei a vocês minhas duas filhas, e já falei, não existem lares perfeitos, a começar pelo meu. E em alguns momentos a gente precisa fazer alguns ajustes, algumas conversas, algumas análises aqui em casa, ok? Mas eu cheguei à seguinte conclusão, queridos, quanto mais eu leio sobre o assunto, quanto mais eu estudo sobre o assunto, mais eu chego a uma conclusão. E a conclusão é essa daí dessa imagem. Eu ouvi falar dessa estátua, é uma escultura que existe na Europa, onde foi feito o pai e foi retirado do pai o material suficiente para fazer o filho. Então, esses buracos que estão no pai, na verdade, são os componentes que fizeram o filho. O nome dessa escultura é Pai e Filho. Queridos, eu não vi uma escultura retratar tanto a realidade quanto essa daí. O seu filho, claro que ele é um ser humano, com vontades, com desejos, com planos, óbvio, mas isso aqui refere-se apenas a 50% dele. Os outros 50% é o que ele herdou de você. Então, a pergunta que fica é, do material que saiu de mim e que compôs o meu filho, quanto desse material é um material de qualidade? Mesmo eu não sendo perfeito, eu tenho que me esforçar a oferecer o melhor. Aí eu descobri algumas coisas quando o assunto é educação de filhos. Não adianta você ser bem intencionado, você tem que ter intencionalidade. Eu quero que meu filho se dê bem. Ótimo, o que você está fazendo para o teu filho se dar bem? Eu quero que meu filho vá para o céu. Maravilha, eu também quero, mas o que você está fazendo para o seu filho ir para o céu? Perguntas que nós temos que responder, ok? Entendi que os pais devem se tratar bem, pois isso reflete na vida dos filhos. Isso aqui, queridos, uma vez um homem, quando ele entendeu isso daqui, ele disse assim, Gilberto, se eu tivesse entendido isso aqui mais cedo, eu teria tratado melhor minha esposa. Ele não é que ele fosse aquele cara assim que destrata a esposa, mas ele não tratava a esposa como deveria. Ele teve duas filhas que cresceram vendo ele tratando a esposa desse jeito. E hoje as duas filhas têm uma dificuldade com o relacionamento. Por quê? Porque elas aprenderam com o pai e com a mãe como que é relacionamento. Nós não temos uma matéria na escola que nos ensine a ser homem, mulher, marido e esposa. Onde a gente aprende? Aprendendo de casa. Então, eu, pai, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Não é só vestir, alimentar e educar minhas filhas, mas é de ser para elas um modelo, porque minhas filhas, num determinado momento, elas vão sair à procura de um homem. Eu não vou ser o homem da minha filha o resto da vida, mas minhas filhas um dia vão sair atrás de um homem. Mas sabe que tipo de homem elas vão procurar? Por mais que seja inconsciente, elas vão procurar alguém que seja semelhante a mim. Na maioria dos casos é isso que acontece. Vou te dizer mais. 80% de filhas de pais drogados se casam com homens drogados. 75% de filhas de homens violentos se casam com homens violentos. Por quê? Porque é o modelo que ela tem, é o modelo que ela conhece. Ser marido é isso aqui, ó. Ser homem é isso aqui. Ficou registrado na mente dela. Por mais que ela viu a mãe dela sofrendo nas mãos do pai dela, ela vai acabar sofrendo nas mãos de outro alguém semelhante ao seu pai. Isso acontece em todos os casos? Não. 80% de filhas de pais usuários de droga se casam com usuários de droga. Fazer um exercício aqui, meninas. Vocês não precisam responder para mim agora, não. Mas pare e pensa um pouquinho, né? Quanto do seu pai o teu marido tem? Você vai se surpreender com essa resposta. Faça esse exercício com calma. E você vai descobrir que o seu marido tem muita semelhança com o teu pai. Ou, às vezes, é totalmente o oposto. Uma vez uma moça disse assim para mim, pastor, eu odiava tanto meu pai que eu procurei alguém que fosse completamente diferente do meu pai. Mas o pai influenciou na escolha. Ou de forma positiva ou de forma negativa. O pai influenciou na escolha. E a mesma coisa com rapazes. Você é filho de menino, muito bem, o seu filho vai crescer, ele precisa olhar para sua esposa e entender, olha, minha mãe é extraordinária, eu quero me casar com uma mulher igual a minha mãe. O meu pai é um homem de valor, eu quero ser como o meu pai. Mas o que a gente tem visto hoje em dia, querido? A gente tem visto, em alguns casos, o oposto. O meu pai foi nessa direção, eu quero ir para essa aqui, porque eu estou cansado desse negócio aqui. Não estou satisfeito com a situação do meu pai. E vou dizer uma coisa para você. Se o teu filho rejeitar você, ele rejeita tudo que você representa, inclusive a sua fé. Isso aqui é forte, né, queridos? Isso aqui é muito forte. Se por alguma razão o seu filho não está satisfeito com o pai, com a mãe que ele tem,
ele vai procurar ir na direção completamente oposta disso daí. E se ele percebe que a igreja é importante para você, ele vai chegar à conclusão de que a igreja não pode ser importante para ele. E ele vai se afastar do Senhor, ele vai se afastar da igreja, mas o que na verdade ele quer é se afastar de você. Então, por isso que você precisa agir de maneira a ganhar o seu filho para você, e não afastá-lo de você. É por isso que nós precisamos confiar mais nos filhos, confiar mais na educação que damos para os filhos. Orar, entregar nas mãos de Deus e deixar Deus dirigir. Que em geral nós nos casamos com pessoas semelhantes, foi o que eu disse há pouco aqui, né? Aos nossos pais, aceitar e respeitar as diferenças entre os filhos. Aqui em casa eu tenho 2 meninas, né? E por muito tempo a gente pensou assim: nós as amamos e vamos dar a ela a mesma educação. Só que aí chegamos à conclusão de que não, está errado. Se elas são meninas diferentes, a educação tem que ser diferente. A intencionalidade é a mesma. Mas uma eu trato de um jeito, a outra eu trato de outra, por exemplo. Quando o assunto é notas na escola. Se uma não for bem na escola, eu e minha esposa precisamos chegar um pouquinho mais junto e fazer aquela pressão. Outra, se nós fizermos uma pressão, ela simplesmente trava. Simplesmente trava. Para uma a gente tem que falar come, para outra a gente tem que falar para de comer. Para uma a gente tem que falar fala, e para outra a gente tem que falar para de falar um pouquinho. São diferentes. E nós precisamos conhecer. Assim como você teve que ler o seu cônjuge, você tem que saber ler o seu filho também. Para você saber, com esse filho aqui eu tenho que agir dessa forma, com esse outro aqui não, com esse outro aqui eu tenho que agir diferente. É o mesmo pai, é a mesma mãe, a mesma comida, o mesmo lar, mas são pessoas completamente diferentes. E se você tratar os teus filhos iguais, você vai privilegiar um e você vai prejudicar a outro. Filhos não podem ser tratados iguais. Eles têm que ser tratados diferentes. De que forma? Da forma como ele entende ser, como deve ser educado. E aí você, pai e mãe, tem que saber fazer essa leitura. E aí, quando você consegue fazer essa leitura, você vai com a mesma intenção, com o mesmo amor, querendo chegar no mesmo resultado. Com esse filho, eu vou pela direita. Mas com esse daqui, eu vou pela esquerda. Mas eu quero chegar no mesmo lugar, alcançar o mesmo resultado. O papel do homem é proteger e abençoar sua esposa e seus filhos. Nós somos pastores, antes de sermos pastores lá na igreja, nós somos pastores dentro de casa. Nós precisamos ser a imagem de Deus para a esposa e a imagem de Deus para os filhos. Por isso que nós precisamos proteger e cuidar de ambos, ok? Aí vem uma questão de bênção e maldição. O que é bênção? A palavra bênção no hebraico é barak, que quer dizer o quê? Falar bem, dar poder para prosperar. E falar mal, e maldição, melhor dizendo, é falar mal, tirar poder de prosperar. Aquela criança que cresce ouvindo assim, você é boa, eu acredito em você, você consegue, vai lá que eu estou torcendo por você, nós te amamos. A criança que cresce ouvindo isso, ela cresce com uma estima positiva. Mas a criança que cresce assim, ó, você não faz nada direito, você não serve, você é burro, tudo que você põe a mão dá errado. As crianças que crescem ouvindo isso, elas têm uma autoestima muito baixa. Nós, pais, precisamos trabalhar a estima dos nossos filhos, a autoestima deles, para que ela seja positiva e não negativa. E de que forma? Proferindo bênção e diminuindo as maldições, se possível, acabar com elas. Mas quando a gente está brigando lá em casa, acontece um problema, a gente temos a tendência de abrir a boca e falar um monte de bobagem, né? Você não faz nada direito, você isso, você aquilo, tudo. Cuidado, porque o que estamos dizendo está amaldiçoando. Nós temos que saber separar a atitude do filho da sua personalidade. O quarto está bagunçado? Filho, você é um bagunceiro. Opa, você misturou o quarto bagunçado com a personalidade dele. Não podemos fazer isso. O quarto está bagunçado. Filho, você não é assim, filho. Você é muito inteligente, você é muito capaz, você é muito competente, mas o seu quarto, nesse momento, não reflete quem você é. Opa, separamos o quarto bagunçado da personalidade do filho. Temos que saber fazer isso daí. E aí vem falando, né, a importância do papel dos pais, ser agentes divinos para assegurar aí a proteção e a mensagem no coração dos filhos, né? Não são os anjos, olha esse texto, não são os anjos, os professores, os treinadores ou os pastores. São os pais que são os agentes divinos. Uma vez eu cheguei num distrito e eu já tinha muitos amigos ali naquele distrito e fui pastorear esses meus amigos, né? E aí, visitando uma das minhas amigas ali, ela me disse uma frase referindo-se ao pastor anterior. E ela disse, pastor, você acredita? Meu filho está fora da igreja hoje porque o pastor anterior não veio visitar o meu filho. Eu disse, irmã, eu tinha um carinho, uma intimidade com ela, né? O
Posso te dizer uma coisa de todo o meu coração? Ela pode, pastor. Olha, o fato do pastor não ter vindo aqui realmente não foi legal. O pastor deveria ter vindo. Mas, querida, não é por isso que teu filho está fora da igreja. Colocar a responsabilidade na ausência de uma visita pastoral ao fato de teu filho estar fora da igreja, eu acho que não é por aí. Eu acho que está mais relacionado ao que aconteceu dentro da tua casa do que realmente a visita do pastor. E vou te dizer, se o pastor tivesse vindo, dependendo de como foram as coisas aqui na sua casa, teu filho teria saído do mesmo jeito da igreja. Não são os anjos, os professores, os treinadores ou os pastores. São os pais, os agentes divinos para conduzir os filhos para o céu. E aí, queridos, eu quero terminar com isso daqui. Segundo pesquisadores, esses números aqui refletem a influência dos pais na vida dos filhos. Do 0 aos 5 anos, você exerce 100% de influência na vida do seu filho. 100%. Dos 5 aos 12, cai para 95%. Dos 13 aos 18, cai para 65%. E acima dos 18? Há especialistas que dizem que não é mais nenhum tipo de influência. Há especialistas que dizem que há algum tipo de influência, mas não existe um consenso com respeito a isso, por isso eu coloquei esse ponto de interrogação. Então, se você aí, querido pai, tem filho até 5 anos de idade, saiba que você é um super-herói. O super-herói não é o Homem-Aranha, não é o Hulk, é você. Mas aí dos 5 aos 12 vai começar a diminuir. Dos 13 aos 18, diminui um pouco mais. Aí quando passa dos 18, meu amigo, vai lá embaixo. Aí você não é a pessoa mais influente na vida do seu filho. A pessoa mais influente na vida do seu filho são os amigos. É aquele personalidade da televisão, aquele cantor, aquele ator, aquela atriz, daí por diante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é nos primeiros anos de vida que você tem que se doar por completo ao seu filho. Por completo. Para que você possa imprimir na mente dele o que há de melhor. Esses dias eu conversava com um colega meu dizendo, poxa, Gilberto, estou cansado, minhas filhas têm uma energia, chega em casa, pai, quero historinha, e tem dia que eu quero tomar um banho e cair na cama. Eu falei, amigo, conta a historinha para elas. Porque vai chegar um dia que você vai querer contar a história para suas filhas, elas não vão querer te ouvir. Vai chegar um dia que você vai pegar o livro de historinha e vai entrar no quarto, filha, posso contar a história? Não, pai, hoje não. Quando elas são pequenas, pai, vamos andar de bicicleta comigo, vamos jogar bola. Filha, meu pai está cansado. Pai, vamos. Vai. Porque vai chegar um dia que você vai estar com a bola na mão, dizendo, filho, vamos bater uma bolinha? Ah, não, pai, hoje eu não quero jogar bola, não. Filho, vamos andar de bike? Não, hoje eu não quero andar de bike, não. Porque nós, pais, vamos sendo colocados em segundo plano. Então, o que você tem que fazer pelo seu filho, faça nos primeiros anos da vida dele. E imprima na mente dele o máximo que você puder de impressões positivas, tanto para o reino dos céus, como para a vida aqui na Terra. Mas saiba de uma coisa, educar filho significa oferecer o máximo, oferecer o melhor, e colocar tudo isso nas mãos de Deus, deixar Deus dirigir. Porque cada cabeça é uma sentença. Seu filho pode olhar para tudo isso e dizer assim, beleza, gostei disso aí, eu vou seguir com esse estilo de vida. Ou seu filho pode olhar para tudo isso e dizer assim, cara, eu não gostei disso aqui não, eu não vou seguir isso aqui na minha vida não. E ele vai começar a tirar da vida dele aquilo que ele não acha bom, aquilo que ele não acha legal, aquilo que ele não concorda. E muitas vezes a religião está nesse pacote. É por isso que você é ancião e tem filho pequeno dentro de casa, não entrega o ancianato. Mas saiba que teu filho é mais importante que o seu cargo. Saiba que sua esposa é mais importante que seu cargo. É seu dia de cumprir sua escala na igreja? Vai lá e cumpra o seu papel e faça bonito. Mas saiba que para tudo tem limite. Porque a sua família precisa mais de você do que a igreja. E vou dizer algo sem te ofender, querido ancião. Sem te ofender. Se acontecer alguma coisa contigo lá na igreja, com todo respeito, amor e carinho, a gente encontra outro para pôr no teu lugar. Mas se acontecer alguma coisa dentro da tua casa, não tem outro para te substituir. Não tem outro para ocupar o teu lugar ao lado da tua esposa. Não tem outro para ocupar o lugar no coração dos teus filhos. Não precisa entregar função. Apenas se reorganize para que você possa fazer a parte que te corresponde lá na igreja, mas que sua família seja colocada no seu lugar devido. E alguém perguntou para mim assim, qual a velocidade que eu devo ir com respeito a esses assuntos? Eu falei, é muito simples. A velocidade que a sua família possa te acompanhar. Se você está correndo muito, a sua família está ficando para trás, está na velocidade errada. Vá no mesmo ritmo que tua esposa
e teus filhos podem te acompanhar. Se você está aí, andando, olha para o lado, vê tua esposa, olha para o lado, vê teus filhos, você está no ritmo correto. Vai tranquilo, porque Deus é contigo. Amados, acho que falei mais do que deveria falar em termos de tempo, mas, pastor Ítalo e queridos anciãos do distrito Jardim Londres, esse é o mesmo? Esse é o nome do distrito? Isso, pastor. Queridos, o que eu fiz aqui nessa noite, na verdade, não foi fazer uma palestra, foi abrir o meu coração para vocês e falar um pouquinho das minhas vivências, das minhas experiências e torcer para que vocês continuem sendo um casal abençoado, famílias abençoadas, para abençoar as igrejas na qual o Senhor confiou a você esse papel de liderança. Amém. Muito obrigado, pastor Gilberto. Estava, enquanto o senhor falava, lembrando aqui de alguns episódios, né, do meu casamento com a Jennifer. Essa questão do dinheiro, eu lembrei que quando a gente começou a receber os primeiros salários, para evitar problema, eu já deixava tudo na mão dela. Você vê o que você compra, o que você não compra, já evitou um monte de problema, né? Pastor, você falou um negócio interessante aí, né? Antigamente tinha-se aquela ideia assim, né? Quem tem que cuidar do dinheiro? É o homem. E aí, hoje em dia, fica esse debate. Quem é que cuida do dinheiro? É o homem ou a mulher? A resposta para isso é o seguinte: quem é mais habilidoso para cuidar do dinheiro? É o homem ou é a mulher? É o mais habilidoso que tem que cuidar. Então, se no teu caso aí, pastor, é a Jennifer, põe todo o dinheiro na mão dela aí. Não, assim, eu pensei assim, ela que cuida da casa, né? Ela sabe o que tem, o que não tem, o que está faltando. Aí deixa que ela se vira. E até me deixou até com a mente mais livre para trabalhar e fazer outras coisas. E agora que tem também o trabalho dela, a gente faz assim também juntos, os dois salários, organiza, e a gente vê que Deus tem nos abençoado muito, muito mesmo. Amém. Entre outras coisas, né? Você foi falando, a gente foi lembrando aqui de vários momentos, eu estava aqui comentando com ela, muito boa sua palestra. Eu estou aqui tão feliz, pastor, por você ter aceitado o convite. Você tem aí uma agenda tão grande também, né? Saiu de uma comissão agora há pouco, mas já está aqui atendendo. Que Deus continue abençoando o seu ministério, pastor Gilberto. Eu não sei nem como agradecer, né? E eu creio que os nossos anciãos também aqui estão felizes. E se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, eu acho que o pastor Gilberto está preparado para responder aqui também, né, sobre o assunto. Se não, a gente faz a oração aqui e pede a bênção pela vida do pastor Gilberto, mais uma vez. Alguém tem alguma pergunta ou comentário? Fiquem à vontade. Bom, não havendo, nós estaremos orando. E olha, meus amigos, esse assunto é muito sério mesmo. O que o pastor falou foi, assim, impactante. É impactante porque eu conto com vocês e eu dependo, né, de muita coisa, assim, a igreja depende de muita coisa, através de vocês. Vocês são meus conselheiros, braço direito, esquerdo, as duas pernas. E quase que eu não faço nada sem antes falar com vocês. E eu fico pensando, se um dia vocês não estiverem, né, eu fico assim preocupado, mas como o pastor falou, Deus pode prover um outro ancião, né? Eu espero que a nossa equipe, como está, permaneça, uma equipe boa, mas ninguém pode substituir você na sua família. Pastor, essa mensagem ela é forte, ela é forte. E eu agradeço, né, você ter vindo aqui para abrir os nossos olhos para isso. Eu coloco isso também para mim, né? Outro pastor pode ser mandado aqui para esse distrito, mas para minha esposa só sou eu, né? Isso Só mesmo. sou eu. Eu até acho que a Maísa, não sei se está aqui ouvindo, a Maísa e o Ney, a Maísa me disse uma coisa assim que eu levo no coração. Ela disse assim, olha, o seu domingo, pastor, se chama Jennifer. Olha só que legal. Que ela entende que, por exemplo, na segunda-feira, que é a folga do pastor, a gente está trabalhando. Aí eu não tenho esse momento com ela na segunda. Então ela disse assim, ó, pastor, o seu domingo não é igreja, não é visita, não é desbravador, não é nada disso. O seu domingo é Jennifer. E é verdade, é verdade. E sabe o conselho esse que ela deu, né? Sabe o Sabe o conselho. conselho. Não sei se ela está aqui, eu vi que
estava por aí o nome dela. Bom, mas é isso, meus amigos. Eu fico feliz por vocês terem participado dessa mentoria. E, pastor Gilberto, vou pedir que o senhor faça essa oração por nós, tá bom? E vamos estar aqui orando também pelo seu ministério. Acho que todos nós estamos muito agradecidos por essa palestra, que foi, sim, sensacional, maravilhosa. Amém. Eu até tomei a liberdade de gravar, né, para depois passar para os amigos que não puderam estar. Tem alguns anciãos que não puderam estar. Mas é isso. Pode orar, pastor, e Amém. estamos aqui. E, pastor, eu mais uma vez agradeço, me senti honrado pelo convite, é um privilégio, sempre que for da vontade de vocês e da vontade de Deus, estou aqui sempre à disposição e espero também trocar aí mais ideias, aprender com vocês também, para que a gente possa juntos cumprir o nosso papel, que é de abençoar a igreja, mas, acima de tudo, abençoar nossas famílias, e sermos famílias abençoadoras. Deus nos escolheu, não foi por acaso. Nós estamos aqui nessa sala de Zoom, não é porque nós estávamos à toa na vida e, de repente, o Senhor foi lá e nos pegou. Não. O Senhor escolheu a dedo, chamou cada um de nós que aqui está, e o chamado é para ambos, para o marido e para a esposa. E estamos aqui justamente para servir como casal, porque somos uma só carne, na verdade. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe vossas famílias e que a gente possa andar na presença dele todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. Vamos falar com o Senhor? Querido e bondoso Deus, maravilhoso Pai, eu quero louvar o teu nome pela vida do pastor Ítalo, da Jennifer, mas também quero louvar o teu nome pela vida de cada líder que aqui está, cada marido, cada esposa. Louvado e bendito seja o teu nome pela vida deles e que o Senhor possa conduzi-los e abençoá-los de uma forma toda especial. O Senhor os conhece, sabe bem quais são suas lutas, quais são suas necessidades, o Senhor sabe da sua história. Entra com providência na vida deles de acordo com o teu querer e com a tua vontade. Eu espero que nenhum desses líderes estejam passando por problemas semelhantes àqueles que os meus líderes lá em Rio Grande passaram, mas que o Senhor possa dar a eles força e vitória contra qualquer luta e contra qualquer dificuldade. Perdoa os nossos pecados e faltas, usa-nos como teus instrumentos, nos dê um restante de noite feliz na tua presença e uma semana abençoada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Foi um privilégio, viu? Pastor, o privilégio foi nosso, uma honra. Deus abençoe o senhor também. Um abraço para a esposa, para as meninas. E, bom, a nossa última mentoria ficou para dezembro, né? Dia 14, vai ser presencial, vai ter uma confraternização. Legal. Se eu pudesse estar com a gente, está convidado, tá? Vou mandar aí direitinho. E todos vocês, amigos, se tiverem aí alguma pergunta, para quem sabe fazer no particular para o pastor Gilberto, posso deixar seu contato com eles, pastor? Pode sim, pastor. Como pastor, ele é especialista nessa área de terapia, né, para casais, para família, né, estuda psicologia junto com a família. Eu creio que possa haver algum detalhe, algum momento da sua vida que você queira, né? E eu não vou poder ajudar, eu creio que ainda não é uma especialidade minha, mas fiquei até motivado, pastor, de estudar mais sobre isso agora, né? Vai que Deus abençoe, aparece uma oportunidade dessa de estudar psicologia, eu vou fazer. Muito importante, pastor. Importante para nós, como seres humanos, e também para servir a igreja de acordo com o que Deus achar necessário. Amém, amém. Uma boa noite a todos vocês, amigos. E olha, se preparem para a nossa próxima mentoria, tá bom? E vocês já têm a data aí, e vai ser bênção pura. Uma boa noite a todos, bom descanso, e até a próxima. Até. Tchau. Valeu. Tchau, gente. Até mais, muito obrigado, pastores, irmãos. Ednei, você estava aí só ouvindo, né? Até mais. Até mais. Um abraço, amigo. Um abraço. Tchau, tchau.